Bom, boa noite, pessoal. Não sei se vocês estão me ouvindo aí. Boa noite. Ah, beleza. Não estava conectando aqui. Vamos esperar uns minutinhos aí, tá? Tá chegando aí.
Pessoal, quem que é o DDS hoje? É o Bruno Luiz. É você, Bruno? É, boa Beleza. Tá noite. pronto aí ou não? Boa noite. Opa, estamos sim. Pera aí, vou colocar você como apresentador aqui, tá? O senhor, tô na sequência aí também. Beleza, Gilmar. Vou colocar aqui também. Legal, Bruno. Já tá. Se estiver pronto aí, tá bom? Pode começar. Consegue projetar aí. Beleza. Tá aparecendo aí? Ainda não, Não, mas acho que tá carregando, viu? agora sim. Não, peraí. Ainda não. Ainda não, viu, Bruno? Aí, Agora apareceu. sim, beleza. Tá aparecendo agora para todos? Tava Saiu, Bruno. aparecendo, Bruno. Saiu. Ixi, vou sair aqui e tentar de novo. Apareceu. Já foi. Apareceu. Beleza, Bruno. Pode começar? Pode sim. Boa noite a todos. Vou estar falando um pouquinho aí da ginástica laboral nas empresas. Falar o que que é, da importância e os benefícios que ela traz. O que que é a ginástica laboral? Laboral é uma série de exercícios físicos realizadas no ambiente de trabalho.
pode ser feita no seu próprio posto de trabalho, né? Ou em algum ambiente específico na empresa. Ela é realizada no horário de trabalho com o objetivo de melhorar a saúde dos funcionários e evitar lesões esforço físico, trabalhos repetitivos, e ela tem um objetivo de melhorar, né, a saúde dos funcionários, para evitar lesão, doenças ocupacionais. E ela tem um torno de duração de 10 a 20 minutos, isso depende do profissional ali que está passando essa atividade física para os colaboradores, né? É um exercício de baixa intensidade, né? E é baseada em técnicas de respiração, alongamento, de diversas partes do corpo, como o tronco, cabeça, os membros superiores e inferiores. Os exercícios também envolvem a percepção corporal, né? E reeducação de postura e compensação muscular. E um ponto importante é que esses exercícios ou essas práticas, né, devem ser individual, ou seja, os alongamentos devem ser diferentes para cada tipo de função, né? Na função que é exercida pelo funcionário. A ginástica laboral ela pode ser praticada tanto em empresas privadas quanto em órgãos públicos, com trabalhadores das variadas funções e de cargos também. Agora eu vou estar falando um pouquinho da importância da ginástica laboral. Cada vez mais a relação entre doenças e trabalho é assunto que vem liderando muitos debates. A ginástica laboral é importantíssima, é uma importante alternativa na preservação de melhoria de problemas de saúde relacionados ao trabalho. Uma das principais causas de afastamento do trabalhador do seu ambiente de trabalho foram as doenças relacionadas ao sistema osteomuscular. Então a gente já dá para perceber que a ginástica laboral dentro das empresas é uma alternativa que pode ajudar bastante o colaborador, até a empresa também. Isso evita problemas e melhora o desempenho da equipe. Isso pode também ajudar na produtividade e também pode ajudar no dia a dia também das pessoas. Isso vai se tornando uma rotina, pode ajudar na postura, ter uma postura adequada no seu trabalho. A ginástica laboral ela tem diversas classificações, a fim de focar no principal objetivo do funcionário. Vou estar comentando aqui um pouquinho de algumas delas, como por exemplo da ginástica preparatória, né? Exercícios realizados no início da jornada de trabalho, assim que você vai começar a exercer sua atividade dentro da empresa. Ali aí você tem uns de 10 a 20 minutinhos ali para fazer essa prática aí. E ela vai ajudar a alongar os músculos, que serão mais utilizados, aumentar a circulação sanguínea. Aí tem também a ginástica compensatória, que é no decorrer aí do dia aí no seu ambiente de trabalho. Funciona como uma pausa durante o expediente. Aí compensa os esforços repetitivos da tarefa, repara os músculos, corrige a postura inadequada.
Também tem a ginástica de relaxamento, que é realizada no término da sua jornada de trabalho, previne lesões musculares, reduz níveis de estresse. Independente do tipo, a ginástica laboral pode atuar tanto na prevenção quanto na correção. Tem ginástica preventiva também, tem como objetivo prevenir ocorrências de problemas de saúde relacionados aos riscos inerentes à atividade laboral. Melhora o sistema cardíaco, respiratório, aumenta a consciência corporal, melhora o condicionamento físico, tem a ginástica corretiva também. Isso são algumas classificações da ginástica. Tem outras também que está relacionado à melhoria da sua postura no ambiente de trabalho, tanto no ambiente de trabalho como no seu dia a dia também. Vou estar falando agora uns benefícios da ginástica laboral. Melhora a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida, de modo geral. Ajuda a aliviar estresse e as tensões, induz pensamentos positivos, melhora a relação entre os colegas, auxilia na concentração e foco. Aqui outros também, aumenta o desempenho e a produtividade, deixa o dia a dia menos monótono e mais divertido. Então a ginástica laboral, tanto ela ajuda nas práticas das suas atividades no trabalho, como no dia a dia também. E é isso. Obrigado. Bom, legal, Bruno. Você tem laboral lá na tua empresa? Como que tá lá? Na minha não tem não, mas eu já trabalhei em uma que tinha. Certo. Alguém tem... Legal. Pode falar aí, Bruno. Porque antes eu trabalhava na área de produção, então tinha muito atividade repetitiva, né? Então tinha muito afastamento por conta disso daí. Aí a gente fazia pelo menos umas 3 vezes por semana aí no início das nossas atividades de trabalho. Bacana. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o Bruno em relação ao tema que ele trouxe aqui para nós? Bom, legal. Acho que não. Bom, algumas observações aí referente à ginástica, né, pessoal? Ginástica é bem legal, né, quando você tem no ambiente de trabalho, né? Então, poxa, é um baita de um benefício, né, quando você olha e, né, quando você tem aí esse tempo aí, né, de 5, 10 ou 15 minutos aí, né? Geralmente aí de 10 a 15 minutos aí que você tem, né? Esse é um benefício bastante interessante que ajuda bastante, né? Mas a gente precisa, pessoal, dar uma organizada na ginástica laboral. Por quê? Geralmente vocês vão ter lá mesmo um professor de educação física, né? Ou um fisioterapeuta lá fazendo a ginástica laboral, né? E aí, esse pessoal, ele é muito do exercício mesmo, né? Do alongamento, lá da ginástica e tudo mais, né? Que é super importante, que é o principal. Mas, né, é importante aí ter outras informações também, né? Então, eu quero implementar a ginástica laboral na minha empresa, ou na minha empresa já tem a ginástica laboral, né? Qual que é a aderência, né? Ou seja, as pessoas participam, as pessoas se envolvem, né? Qual que é a aderência aí da ginástica laboral que a gente já tem já na empresa, né? Então tem que ter uma lista de chamada, né? Ou pelo menos perceber, né? Mais ou menos qual é o grupo que mais participa, quem não participa, por quê? Para depois fazer um trabalho posterior, né? De verificar por que a pessoa não está participando,
né? Qual que é o motivo? Porque pode ter aí, pessoal, uma série de motivos, né? A pessoa pode estar com vergonha, a pessoa pode ter algum tipo de receio, a pessoa pode ter alguma limitação física, certo? A pessoa pode ter alguma pressão da chefia, lá da liderança, para não fazer, né? Então tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e acaba não usufruindo aí do próprio programa que a ginástica tem, certo? E aí mesmo que a ginástica aqui, a ginástica laboral, ela é obrigatória ou é uma decisão da pessoa, né? Então se a gente tem, Bruno, tem que ser obrigatório, né? Então, ou seja, a empresa, né? E a empresa ela tá colocando lá esse benefício, né? E aí as pessoas não fazem. E aí se não fazem, o que que vai acontecer? Vamos tirar então a ginástica laboral. Por que que eu vou pagar um negócio que as pessoas não participam? As pessoas reclamam que não tem, e aí quando tem, não participam, né? E aí a gente precisa, por isso que eu falo, né? A gente precisa o quê? Fazer a comunicação, cobrar a liderança, né? A liderança tem que fazer, é lógico, exceto que a pessoa está numa ligação, a pessoa está, né, realizando alguma atividade ali que não dá realmente lá para parar, né? É lógico, a gente vai entender, certo, pessoal? Mas, né, quando você olha e você acompanha e você vê que é sempre as mesmas pessoas que acabam não fazendo, então a gente precisa entender, né? Então, além de todo esse entendimento, verificar a aderência, né? O motivo do que, por que que as pessoas não participam, fazer pesquisa, né? O próprio educador físico aí, o fisioterapeuta profissional aí, né? Fazer algumas entrevistas, né? Como se fosse um atendimento mesmo, certo? Porque isso vai ajudar bastante. Porque senão, pessoal, fica, vamos lá, fica uma ação onde as pessoas não enxergam o benefício, né? Se ela não for bem comunicada, não, né? Se a gente não trazer muito bem isso, tá? As pessoas não enxergam o benefício, né? Se o profissional que está puxando a ginástica laboral aí, né, fazer sempre a mesma coisa, né? Então, se a gente precisa renovar, precisa criar um plano. Eu estou falando isso porque eu tenho ginástica laboral, né? Os educadores lá, né, da própria ginástica, eles ficam até um pouco, muitas vezes lá, poxa, pô, vocês pegam muito no nosso pé e tal, por quê? Porque a gente precisa, né, com que eles, além de ministrar, de dar lá a aula, né, da ginástica laboral, que realmente, pessoal, né, que realmente aí tenha outras ações, outras atividades, outras funções que tragam aí benefício aí para todo mundo, né? Por quê? Porque senão fica sempre na mesma, e o negócio não funciona bem. Quer falar, Bruno? Professor, eu fiquei com uma dúvida em relação a esse trabalho que eu apresentei agora. A ginástica laboral, pode ser determinada pelo segurança de trabalho ou é pelo médico ou o educador físico? Vamos lá, pode ser pela área de segurança a gente fazer? Pode. Vai ter a mesma eficiência com o educador físico? Não. Vamos ser sinceros, né? Então, a gente não é profissional da área, né? E aí, quando a gente vai a gente ajuda, a gente pode quebrar um galho ali, certo? Eu já fiz em uma outra empresa, né? É a mesma coisa? Ah, não é o pessoal da segurança que está fazendo. Quando você tem um profissional, né, da área, né, é totalmente diferente, né? Então, se a pessoa tem alguma limitação, se a pessoa tem alguma dúvida, né? Então, tem dúvidas que a gente não vai conseguir esclarecer, tem limitação que a gente não vai conseguir ajudar, né? Por quê? Porque a gente não conhece, né? Eu não sou da área. Então, é muito mais além, pessoal, do que simplesmente ali fazer alguns alongamentos, né? Muito mais além. Então, ou seja, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso para aproveitar o máximo possível, né? O ideal é que a gente tenha, né, um educador físico ali. Ele é o profissional habilitado, capacitado, né? E aí cabe a nós, tá certo? Porque geralmente isso está debaixo lá do nosso guarda-chuva. Aí cabe a nós aí fazer o quê? Ficar atento em todos esses pontos. Ficar atento o que está passando, se as pessoas estão gostando, né? Fazer pesquisas de vez em quando, o que as pessoas gostariam de ter na ginástica laboral, certo? Então, ou seja, pessoal, aqui dá para a gente avançar de um jeito tão interessante,
né, que a ginástica começa a ficar bacana. Beleza, Bruno? Que nem eu falo na questão assim, ó, que nem se numa empresa não tem a ginástica laboral, nós como técnico de segurança do trabalho, pode exigir a empresa a passar uma ginástica, tipo contratar um profissional para estar realizando essa atividade? A gente tem esse poder assim, eu digo, né, dessa Eu não forma. digo poder, né, Bruno? A gente pode propor, né? Isso, A gente pode propor, mas quando a gente for propor essa proposta, né, fazer essa, levar essa ideia, a gente já tem que levar, né, a gente tem que fazer o orçamento aí pelo menos com 3 empresas, né, levar os benefícios, né, o que isso pode trazer para a saúde do trabalhador, né, o quanto que isso realmente aí, né, pode até diminuir afastamento, né, afastamento ao trabalho, ida ao ambulatório e etc. Então, quanto que isso ajuda, né? Então, aquela empresa, qual que é o programa baseado em que, né, que ela vai nos ajudar, né? Quais são os fatos e como que ela garante que no final a gente vai ter tudo isso? Então, assim, não é simplesmente a gente chegar a contratar uma empresa A, B ou C, colocar lá dentro e fazer. Então, o profissional, né, o educador físico aqui, vamos dizer assim, né, é, vou dar um exemplo aqui, né? Para ser uma empresa até legalzinha ou um profissional um pouco melhor, né? Ele vai falar assim, ah, legal, ô Bruno, eu vou participar assim aí aí da proposta, tal e etc. E o meu plano, né? Assim que eu entrar, vamos imaginar que eu ganhe aí a proposta, o orçamento. Cara, eu vou querer saber de todos os seus afastamentos dos últimos anos, né? Do último ano, pelo menos. Quais são as maiores queixas, né? Qual o setor onde você tem mais queixa e afastamento? O que mais dá? Qual é a relação com o CID que vocês têm? Então, ou seja, né, a pessoa para quê? Para fazer um estudo para poder direcionar o ponto certo. Né? E vai ter profissionais aí que não vão perguntar isso lá para vocês. E aí vocês vão ter que direcionar, entendeu? Mas pode e deve propor, tá, Bruno? entendi, professor. Valeu. Então dá para a gente usar, pessoal, muito bem. Dá para a gente usar muito bem. Isso aí, né, ajuda bastante, tá? Então, olha só, pessoal, que eu vou dizer aqui, parece que não, mas tem pessoas que é extremamente sedentário, mas é extremamente sedentário, mas extremamente mesmo, né? E a ginástica laboral, poxa, é um alongamento, uma ou outra atividade um pouquinho diferente ali, e mesmo para esses alongamentos, essas atividades, para quem é sedentário, a pessoa pode se sentir com vergonha, pode ser, né, ficar ali meio receosa, poxa, será que... Então tem uma série de coisas aí, tá? E isso a gente ajuda as pessoas. Então, olha só, a gente vai começar aqui uma ginástica laboral, né? Vamos passar ali uma pesquisa e perguntar, né, quem é extremamente sedentário, ou seja, não faz praticar nenhuma atividade física, né? E aí a gente vai ver, a gente vai identificar, verificar quem são as pessoas e depois verificar se essa pessoa vem fazendo, se mudou algum hábito, né? Ou seja, o que tipo de benefício para a saúde dela a ginástica trouxe, tá? Então dá para trabalhar de várias formas. A gente precisa, pessoal, saber extrair as informações dos programas que a gente tem, né? E saber usar, né, principalmente dessas empresas. Então a gente está falando aqui de uma empresa de ginástica laboral, a gente precisa aí cobrar o plano, avaliar e a gente validar, tá? Então vamos escutá-los, vamos ver o que eles têm aí para nos oferecer, né? Vamos legal, vamos monitorando, vamos analisando, olhando, mas sempre ali propondo aqui desafios, né? Novos desafios, tá bom? Mais alguém aí, pessoal, referente ao tema de saúde, né? O nosso DDS aqui vai ficar bem legal, vai ficando bem legal, porque tudo isso aí faz parte aí da aula, né? A gente já vai aprendendo, porque com certeza aí vocês terão aí em um determinado ponto de implementar ou de já estar implementado uma ginástica laboral. Poxa, como que isso funciona, né? É, o educador só chega aqui, educador físico, ele só chega aqui, passa o exercício e vai embora, né? Quantas vezes por semana? Quanto tempo? Né?
Vamos acompanhar em todas as áreas, tá? Então tem muita coisa aí para realmente a gente fazer, muito bom. Gilmar, na hora que estiver pronto, tá? Fica à vontade aí. Opa, vamos lá, professor. Estava aqui fazendo uma ginástica laboral. Muito bom, excelente, é isso aí. Senhor, na setinha aqui para compartilhar, né? Isso. Não está indo, não. A apresentação ela tá aberta aí, Gilmar? Tá aberto. Tá aberta? Quando você coloca aí nela, Sim. tenta de novo aí, que às vezes dá uma saída e entra de novo, que às vezes eu não dá uma carregada. Foi, professor? Ainda não. E agora? Ainda não. Professor, o Gilmar tá como apresentador? Eu Tá acho sim. que tá. Tá. Deixa eu ver só se saiu, mas tinha colocado. Pera aí, Gilmar, acho que saiu aqui, ó. Ainda bem que o Bruno viu. Boa, Bruno. Deixa eu tornar de novo aqui, que tinha tornado o apresentador. Engraçado que deu até alterar. Vê agora, Gilmar. Agora. Agora sim. Beleza. Era falha minha aqui. Apareceu aí, professor? Agora sim, beleza. Bom, meu nome é Gilmar de Souza. E o DDS de hoje, referente a doenças, né? Que o senhor falou. Falar sobre as medidas preventivas contra o Covid-19. Então, o cenário atual da pandemia no Brasil diz assim que o novo perfil dos internados em estado grave por Covid-19 se repete em outros estados, que indica que 43% dos casos ativos do Covid-19 são de indivíduos com idade entre 20 e 39 anos. Em média, 4.200 pessoas morreram de Covid-19 no Brasil por dia nesta semana. O número de mortes em todo o Brasil chega a 345 mil, com mais de 13 milhões de casos, se tornando o novo epicentro do mundo. Bom, a priori, nós podemos ver aqui que houve uma grande mudança, né? Porque durante a primeira onda, estavam sendo acometidos mais os grupos acima de 60 anos, né? E pessoas com comorbidades, né? Ou seja, com doenças pré-existentes. E hoje o cenário, ele mudou. Esse grupo que a princípio estava morrendo mais, houve uma diminuição, talvez por conta até da vacinação, né? E também por conta das aglomerações que essa faixa etária parece que insiste, né, em fazer, né? Participar de aglomerações, de festas, né? Ou seja, desafiando, né, o vírus, né? E contrariando a ciência, o bom senso e, e também a empatia, né? Que é aquela condição que a pessoa se coloca no lugar do outro, né? Que se preocupa com o outro, né? Então, uma vez que a pessoa
ela participa de aglomerações, que ela não usa máscara, que ela não respeita as restrições, as medidas de restrições e controle, né? Então, simplesmente, ela não está se preocupando com o outro, ela não está se preocupando com si mesma, não está se preocupando com as pessoas em redor, e não está se preocupando também com pai, mãe, avó, e pessoas estão morrendo por conta da irresponsabilidade desse grupo de pessoas que insiste em desrespeitar as medidas sanitárias. Então, seria um exagero falar que a pandemia no Brasil hoje ela saiu de controle. Acredito que não, porque veja que são 345 mil mortos, né? E mais de 13 milhões de casos confirmados. E a estimativa é muito pessimista, que fala que daqui para o final de junho está arriscado o Brasil chegar a 600 mil mortos. Não duvido, porque veja que no começo a gente não acreditava que o vírus fosse sair de Wuhan, na China, né? Até então era uma epidemia. Aí, hoje em dia, as pessoas viajam muito e hoje a gente vê que todos estavam errados, né? E o vírus atravessou as fronteiras, virou uma pandemia e não escapou ninguém, não escapou nenhum país, né? Morre em torno de mais ou menos uma pessoa a cada 2 minutos. Quer dizer, é o colapso do sistema de saúde e do sistema sanitário também, porque, veja, não comporta mais. Os hospitais começam a usar contêineres para armazenar corpos, começa a fazer fila, né, para enterrar pessoas, começa a ter enterros noturnos, falta espaço nos cemitérios para sepultar pessoas, a fila, né, para emitir certidões de óbito, a filas para conseguir uma vaga de UTI. Existem pessoas morrendo na fila. Então, veja, o SUS é um sistema único de saúde universal, mas, poxa, ele não faz milagre. Então, que parte do que não pode aglomerar as pessoas não entenderam ainda, né? Então, é lamentável o que a gente vê hoje no Brasil, né? Fora que, além dessas questões aí, que diz respeito à população, também não está fazendo muita coisa, não está ajudando muito, porque, poxa, trocaram-se 4 ministros da saúde, né? 4 ministros da saúde durante a pandemia foram trocados, e o que a gente vê é uma desordem, falta oxigênio, falta sedativos para intubação, e sobra o quê? Sobra cloroquina, né? Uma medicação que não tem serventia nenhuma para o combate ao vírus. Então, é lamentável. E a gente vê que, por exemplo, o período de incubação da Covid é de 1 a 14 dias. E os sinais e sintomas começam a partir do primeiro dia, vai até o 5º dia. Então, o que a gente vê hoje no Brasil é lamentável, porque as pessoas não estão mais interessadas nas medidas protetivas, né? Que seria lavar as mãos com água e sabão, né? Ou na falta de água e sabão, usar álcool em gel. O uso da máscara cobrindo boca e nariz. A questão da nossa cultura de abraçar, de apertar, de beijar, né? Então, não
pode mais, né? A gente sabe que a porta de entrada do vírus é boca, nariz e olhos, né? E a gente vê as pessoas, às vezes, no transporte público, abrindo salgadinho, comendo, né? E sem nenhuma preocupação. Então, é importante a gente ficar atento aos sintomas, né? Então, febre, tosse, dificuldade respiratória, né? A orientação hoje é procurar um atendimento médico. A mudança de hábito, né? Antes as pessoas usavam as mãos para, quando tossia ou espirrava, a gente tem que usar a parte interna do cotovelo. O ambiente tem que ser sempre ventilado, né? A gente vê as pessoas insistindo em, às vezes, andar com o ônibus com a janela fechada, né? E tudo mais, né? Então é importante chegar no ônibus ou às vezes no trabalho, você abrir a janela do banheiro, em casa também, né? Porque o vírus não gosta da ventilação, né? A gente tem o hábito de limpar superfícies e objetos que a gente usa constantemente, como o caso do celular, né? E evitar as aglomerações, né? A vacinação é importantíssima, mas só que ainda está muito lenta no Brasil, né? Nós temos duas vacinas, dois tipos de vacina, que é a Coronavac, né, do laboratório Sinovac, e temos a da Oxford, que é da AstraZeneca, né? Então, o da Coronavac tem um intervalo de 14 dias, né? São 2 doses, e o da AstraZeneca, da Oxford, são 2 doses também com intervalo de 3 meses, né? Então é importante que essa vacina chegue logo, que pelo menos para que a gente se livre desse vírus, pelo menos 70% da população tem que estar vacinada, a chamada imunidade de rebanho. Então, a quarentena é importante quando a pessoa ela contrai o vírus e ela precisa ficar em quarentena. A pessoa não entende que quarentena não é 40 dias, é 14 dias que a pessoa precisa ficar ali, né? Separada das demais, né? No espaço ali em casa. Então, às vezes, a dificuldade está aí porque boa parte da população mora em favela, não tem como ali ter um confinamento, um isolamento social, não tem como, porque vai separar como? Pessoas que moram em barraco de favela, não tem jeito. Então, a situação do Brasil é muito difícil. E eu quero dizer o seguinte, que depende de nós. A saúde e a segurança está em nossas mãos, né? Porque, assim como a árvore faz essa troca gasosa, né? Ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio. A gente é o contrário, a gente inspira o oxigênio e libera o gás carbônico, né? Então, nossos alvéolos pulmonares têm que ter essa condição de fazer essa troca, né? Então, está em nossas mãos, está nas mãos de todos nós. Obrigado. Muito bom, Gilmar. O tema aí, né, é um tema aí que já tem um ano, né? Que a gente está nessa pandemia. É um tema bastante importante, pessoal, porque todos esses itens aí que você comentou, Gilmar, né, infelizmente é uma realidade, né? Então a gente vê pessoas aí menosprezando o risco, né? E os números mostram aí, né? Infelizmente, a gente está falando do quê? A gente está falando aí de pessoas, né? E aí né, quando você fala que você está tendo mais de 4.000 mortes aí por dia no nosso país, né, é muito triste, né? É uma situação lamentável, é surreal, não dá nem para acreditar quando a gente olha isso e fala, não é possível, né, que está acontecendo tudo isso. Mas infelizmente está, né? E o que a gente vem fazendo, o que a gente vem, né, trabalhando, se cuidando, né, dentro de casa, fora de casa, muitos aí precisam trabalhar, né? Não dá para a gente fazer o trabalho home office 100%, você precisa, né, ir para o trabalho, não tem problema, vamos para o trabalho, mas vamos, né, com as devidas proteções.
Tá? E o que que a gente, né, imagine aí vocês trabalhando na área de segurança, eu vou falar por experiência aí, vivida por essa pandemia, né, aonde o negócio vem acontecendo, que vocês estão vendo todos, né, sempre isso, né, então assim, vem acontecendo e de uma hora para outra, né, de uma hora para outra, o que que, o que que pegou, né, de uma hora para outra a gente precisa, né, fazer que ter todas as máscaras aí para todos os funcionários, né? Treinar os funcionários, garantir álcool gel aí para os funcionários, né? Então, coisa que você não tinha, e aí você, do dia para a noite, você precisou adquirir, comprar, e não é em pequena quantidade não, pessoal, é em muita quantidade. Só que tem uma outra situação, não é só você que está correndo atrás disso, é todo mundo. São todas as organizações, são todas as empresas, né? Tá todo mundo correndo atrás de tudo isso, né? Enfim, e aí você precisa se adaptar, né, rapidamente para quê? Para poder atender e garantir a segurança aí, a saúde e a segurança aí de todos, né? Então, várias ações aí em conjunto com o SESMIT, que é a nossa área, né? Em conjunto com o RH, em conjunto com o departamento jurídico, né? Estão sendo tomadas diariamente, né? Então, nas empresas, pessoal, né, para esse ponto do Covid, né? Com certeza aí na empresa de vocês também tem, né? Então foi se criado o que um comitê de crise, um comitê de Covid, né? Então lá a gente chama de comitê de Covid mesmo, né? Então quem está nesse comitê? Diretor industrial, diretor de RH, né? Diretor do departamento jurídico, área de segurança e medicina do trabalho, certo? Para quê? No começo, né, quando lá em março de 2020, no ano passado, tinha reuniões todos os dias, pessoal, todos os dias. Quando deu aquele pico do ano passado, né, que foi menor do que esse que a gente está passando agora, né, nós tínhamos reuniões todos os dias. Depois a reunião começou a passar um dia sim, um dia não, mas essas reuniões elas eram o quê? Muito o quê? Operacional para verificar como que a gente está atendendo no campo, como que as pessoas estão vindo trabalhar, como que vai ser, a gente tem ônibus fretado da empresa, então como que vai funcionar tudo isso, o que que a gente vai verificar, sistema de ar-condicionado, né, se a gente tinha uma periodicidade X de troca, a gente conversou ontem na aula lá sobre o PMOC, né, que é o Plano de Manutenção, Operação e Controle, né, então, ou seja, tem toda uma periodicidade ali, tem toda uma programação desse plano, como que ele está agora, então, tudo isso mudou, pessoal, e mudou, né, a gente costuma falar, poxa, a gente vem aí fazendo tudo isso, a gente vem trocando aí o pneu, né, com o carro rodando. Tudo isso em movimento, tá? E a segurança está inserida nisso, pessoal. A segurança está inserida nisso. E aí o que acontece? Né, começaram a surgir os casos, né? Começaram a surgir os casos dentro da empresa que eu estou falando, né? Começaram a surgir os casos e agora, qual que é o protocolo? Como que nós vamos fazer? Né? Qual que vai ser a assistência? Então, tudo isso, pessoal, RH, segurança e as outras áreas também, tá? Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguns comentários aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Infelizmente perdi as apresentações, só estou conseguindo ouvir o áudio. Sem problema, Gilson. Vamos ver a outra aqui. Imaginem de 800 a 1.000 pessoas por turno trocando 3 a 4 vezes máscaras nas 7 dias por semana, sem contar álcool gel, líquido para limpeza. É isso, Lirsen, né? É bem isso mesmo, né? Então, ou seja, está todo mundo procurando, né? E quando a gente fala de trabalho, é de 3 a 4, aí, dependendo da atividade, até 5 máscaras aí por dia, né? O Lucas aqui tem uma pergunta, quem está trabalhando no home office da empresa, precisa de disponibilidade de álcool gel? Fala aí, Lucas. Não, o Lucas falou por aqui, né? Lucas, a empresa precisa disponibilizar álcool gel? Teoricamente não, né, Lucas? E aí vai depender muito da tua empresa aí e dessa política que ela adotou para o Covid, né? Então vou dar um exemplo onde eu trabalho, né? Para quem está de home office, ela não disponibilizou.
mas que é para quem está trabalhando, né, quem está trabalhando por todos os recursos, tá? Vamos ver, acho que tem mais alguma aqui. Tomar bastante água evita que o vírus aglomere na garganta, né? Aí tem que estudar, né, Bruno? Tem que, né, perguntar lá para os, né, pros infectologistas, né, para saber se tem alguma coisa. Mas eu creio que muitas coisas dessas informações que saem, né, nada é certo, né? Nada é conclusivo, né? Então, não tem essa informação se você tomar muito água vai evitar que o vírus, né, fique aglomerado na sua garganta, né? Até se ele vai entrar, né, o vírus ali, você já inalou, ele vai para o teu pulmão, para a tua corrente sanguínea e tudo mais. Então, eu acredito que não ajuda muito, não. O que vai ajudar é você ficar hidratado, né? Mas acho que com esse ponto, eu creio que não. Tá, então, pessoal, segurança, né, ela tem um papel, ela está tendo um papel fundamental nessa questão do Covid, né, um papel aí imagine tudo, pessoal, imaginem tudo que a gente já faz, que a gente já vinha fazendo, né, e agora tem o Covid, tá? Então, vou dar um exemplo meu, então o pessoal do comitê lá que eu acabei citando aqui, o pessoal, né, tem as ações, tem tudo isso, olha lá para a segurança, como que nós vamos viabilizar? Qual que vai ser a logística, né? Então, ou seja, é um trabalho aí bastante significativo aí para a nossa área, tá? Então, garantir a entrega. Quando você está dentro de uma fábrica, né? Vamos lá, se você está dentro de uma fábrica, né, de um centro de distribuição, que está todo mundo ali naquele quadradinho, é muito mais fácil, né? Porque ninguém vai sair dali, né? Agora, quando você tem pessoas aí espalhadas, né, atendendo aí o Brasil todo, né, e não estão, por exemplo, imagine que você tem vendedor, imagine que você tem, né, centro de distribuição, imagine que você tem toda a tua logística, né, e aí estes são os mais difíceis aí de você, né, garantir com que eles estejam aí fazendo todo o protocolo, né, esses são os mais difíceis. Agora, quando você está ali dentro da fábrica ali, pô, ali não tem como, né? Então tem a segurança, tem a alta liderança, tem a liderança intermediária, tem a liderança direta, né, que acaba ajudando aí em todo esse cumprimento, tá? Então ajuda bastante. Alguém quer falar algum ponto sobre esse item que o Gilmar trouxe, ou o próprio Gilmar quer complementar com mais alguma coisa, Gilmar? Sim, professor. É porque a gente só tem 10 minutos, né? Então é uma luta contra o tempo, né? Eu acho que eu ainda passei 3 minutos, né, professor? Mas eu acho que seria interessante falar, assim, que... Mas não tem, viu, Gilmar? Não tem problema, tá, pessoal? A gente, no DDS, a gente passar um pouquinho. Por quê? É o tema da aula, tá? Então, ainda mais essa aula nossa que é de saúde, né? Gestão de saúde, tá? Então, assim, é um tema que tá dentro do nosso componente e a gente vamos trabalhar, porque, né, todo mundo aqui tem alguma experiência, né? Ou dentro da empresa ou não, né? Até para compartilhar as boas práticas, aí, o que a gente pode fazer, tá? Então, ainda mais esse tema que é de saúde, não tem tempo, tá, Gilmar? A gente, né, para isso serve para todos, né? A gente aproveita, né, o que vocês trazem aí para quê? Para justamente colocar no debate, pessoal. Então, o que eu queria falar, eu acho que é importante, né? Que no nosso país, né, com mais de 210 milhões de habitantes, é um país ainda que tem muita desigualdade, né, professor? Veja que são 100 milhões de pessoas, ou seja, 47%, que ainda não tem saneamento básico, né? 35 milhões, né, que vale a 16% da população, não tem água potável, água tratada, né? E 11 milhões de pessoas, equivalente a 6%, né, vivem em aglomerados, né, subnormais, assentamentos irregulares, favelas, invasões, gretas, né? Então, a gente a pandemia também serviu para isso, também para mostrar ao mundo o quanto o Brasil é desigual, né? O quanto a desigualdade social aqui no Brasil é gritante. E esses governos deveriam repensar, né, professor, essa questão aí social,
Porque, poxa, imagina um auxílio emergencial de US$ 40, né? Equivalente a R$ 250, US$ 40. Enquanto o auxílio emergencial dos americanos lá é US$ 1.200. Dos ingleses são 2.000 libras, né? Equivalente a R$ 20.000, né? Então veja o disparate, né, professor? É muita desigualdade, é um abismo assim, gigante. Então, coitado das pessoas, os brasileiros, né? A gente vê que tem 14 milhões de desempregados, né? E pessoas aí passando necessidade porque não conseguem trabalho devido à pandemia e, e fica difícil até elas conseguirem, né, o trabalho, porque imagina, boa parte das empresas estão até trabalhando no home office, né, professor? Então, cada dia que passa aumenta ainda mais o número de desempregados e a gente vê o desespero dessas pessoas, né? Que passam de fato necessidade, né, professor? E a gente vê ainda que o vírus, ele não é como os cientistas, né? Desenharam lá no começo, né? Que uma vez a pessoa imunizada, uma vez ela contraindo o vírus, ela desenvolveria uma imunidade. Não é bem assim, né, professor? Porque tem pessoas sendo reinfectadas, né? E significa o quê? Que o vírus é mutante. E quanto mais houver a disseminação do vírus, né, vai se criando novas variantes do vírus, né? E aí vai surgindo novas cepas do vírus, né? E quanto maior a disseminação, mais a chance do vírus se replicar, de surgir novas cepas, né? Então, é um risco para que, de repente, até a vacina não tenha tanta eficácia, tanta eficiência, né? É bem provável que seja como o HN1, né? Cada ano vai ter que fazer uma vacina diferente para uma cepa nova de vírus, né? Então, a questão é muito preocupante. E eu já perdi ex-colega de trabalho para Covid, né? Então, é triste ver as pessoas morrerem, pessoas que a gente conhece, né? Morrerem por conta da disseminação do vírus. E pessoas que não estão nem aí, que não estão ligando, né, professor? Então, é muito triste isso, viu? E a gente vai sofrendo os impactos, né? A gente sofre o impacto todos os dias, né? Constantemente o impacto da pandemia na nossa vida, né? O impacto na questão mental, né? Na questão, por exemplo, de qualidade de vida. Os impactos eles são gigantes, são gigantescos, são imensuráveis, né? Então, se a gente for falar, a gente passa a noite falando, porque abre um leque gigante, né, para se falar dessa pandemia, porque está acontecendo muita coisa, né, professor? Então, obrigado pela oportunidade, já falei, pronto, falei, senhor, obrigado. Mas é isso aí, Gilmar. Né? E aí, pessoal, fiquem à vontade aí para a gente debater, não tem nenhum problema, tá? Né, então, a gente vê a desigualdade, né, sem ver nada política aqui, certo, pessoal? Né? A gente vê a desigualdade, ela é, né, gritante mesmo, né? Então tem muita coisa aí para melhorar, né? Nem se fala que coisas que a gente já conhece, né? Mas, né, a gente vê aí que, poxa, a gente demorou para ir buscar vacina, para acreditar nesse vírus, né? Então, ou seja, se demorou muito, né? E aí quando começou a fechar aí os contratos aí com as vacinas, já não tinha mais. Por quê? Porque o restante do mundo já tinha pego, né? Então, acabou-se, né? Vamos ver o que acontece. A gente está vendo, infelizmente, o que está acontecendo, essa tragédia aí, né? Então, é um tema, pessoal, que não sei se vocês ficaram sabendo até no ano passado mesmo. Então, existem várias pessoas que saíram da organização por algum motivo ou pegaram o Covid, né? E aí entraram com ação trabalhista, né? E a pessoa infectada com o Covid, né, ela entra como acidente de trabalho, né? Então não vai entrar lá como doença, tá? Então até a legislação ela mudou, ela foi alterada para esse ponto também, pessoal, né? Então, ou seja, poxa, se eu estou lá trabalhando, né, não dá para saber de onde você adquiriu, de onde você pegou o Covid, não dá para a gente ver. A gente vê que ele está aí,
né? Tanto é que a gente vê uma média aí de 70 mil pessoas aí sendo infectadas todos os dias aí no nosso país, né? Essa é a média, né? Então, ou seja, ele está aí, a disseminação está, né, numa velocidade gigantesca, tá? Então, ou seja, a gente precisa, né, realmente aí, né, tomar mais cuidado ainda, por quê? Porque o vírus está aí, né, e ninguém está livre disso, então não dá para ver, né? Por exemplo, Gilmar, né, quando a gente anda, né, se a gente for sair agora, né, e for para passar pela rua mesmo, a gente vai encontrar ainda gente sem máscaras, né, e pessoa com a máscara ou a máscara no queixo ou abaixo aqui, né, do nariz, cobrindo só a boca, né? Então, ou seja, também tem essa parte muito forte, né, que se a gente se cuidasse um pouco mais, né, então, por exemplo, eu estou de vez em quando home office, de vez em quando, né, trabalho presencial, né, e no trabalho presencial você está no trânsito, né, e poxa, e eu estou até meio acho que paranoico porque eu fico observando as pessoas que estão circulando na rua, né, eu falo, bom, deixa eu ver quantas pessoas, por exemplo, se eu vou, um exemplo, tá, vamos imaginar que eu vou da ETEC ali até a estação de Barueri, certo? Então, ou seja, poxa, eu vou nesse trajeto aqui, eu vou observar quantas pessoas, eu observo, pessoal, quantas pessoas estão sem máscara e quantas pessoas estão com a máscara de modo incorreto. Pô, é muita gente, tá? É muita gente. Raquel, quer falar um pouquinho? Raquel, levantou a mãozinha aqui, fica à vontade. Raquel? Não sei se a Raquel está ouvindo, ela levantou a mão aqui, queria falar alguma coisa. Desculpa, acho que eu não habilitei o microfone. Tá me ouvindo agora? Estamos sim. Deixa eu só colocar o fone aqui que eu tô no hospital. Desculpa, tô me ouvindo? Estamos. Tá, né? Então, é até interessante esse ponto que a gente está abordando na aula hoje, né? Porque no começo do ano eu comecei a trabalhar numa empresa e que na parte administrativa ninguém usava máscara, né? Somente eu. Aí eu fazia a troca a cada 4 horas, né? O uso do álcool direto, né? E aí, por motivos pessoais, eu acabei saindo, né? Porque um dos motivos foi que minha sogra teve que fazer uma cirurgia, inclusive eu tô com ela no hospital hoje, né? Graças a Deus deu tudo certo. E quando eu voltei lá na empresa para poder assinar os papéis, né? Que eu Oi, Raquel, pensei que Raquel? Raquel? Oi? Oi? Tá com um ruído aqui, não sei se é só o meu aqui, que tá Eu acho que é É o atrapalhando porque... um microfone. pouquinho a fala. É o microfone dela. Tá me ouvindo? Estamos. Tá com um Tá. chiado. Tá com chiado, né? Tá. É porque onde eu tô aqui pega a parte da avenida aqui, o barulho, acho que externo, né? Então, só retomando aqui. Quando eu voltei lá na empresa para poder assinar os papéis, na semana que eu pedi para sair, 5 colaboradores lá da parte administrativa pegou Covid, né? E aí eu estava até comentando com o Kleber em casa que às vezes, por negligência das pessoas, acho que a gente, que você falou, que a gente fica neurótico, né? Será que eu estou me cuidando direito, usando a máscara, usando o álcool em gel? E aí acabou que eu, a única que usava lá, acabei saindo e 5 pessoas lá pegaram a doença, porque às vezes não faz, né? Não tem essa... não leva a sério a importância, né, de se cuidar e pensar no próximo, né? Porque às vezes a gente pode até pegar a doença e ser, bem dizer, suave assim, pra gente, a gente não sentir tantos sintomas, mas a gente pode transmitir por um parente mais próximo, por um amigo, um familiar, né? Exatamente, né, Raquel? Então, poxa, né, tem que ser individual, né? Então, se a gente se proteger individualmente, a gente vai proteger também o coletivo, né? E principalmente as pessoas aí que estão mais próximas, né? Então, eu costumo falar, né, não só por causa do Covid agora, mas, né, eu sempre falo pro pessoal, então, um exemplo, você tem que entregar ali X peças para você fechar o seu mês, para você bater a sua meta, legal. A gente precisa, né? A gente vive ali de meta também e tal, todo mundo tem seu objetivo e a sua meta aí também, né? Mas assim, pessoal, tudo tem limite também, né? Então, ou seja, poxa,
Se a gente está sobrecarregado, né, muito sobrecarregado, se você está sofrendo muita pressão, se você não está conseguindo entregar por algum outro motivo, você precisa levantar lá a sua mão e falar com a tua liderança o que está acontecendo, porque tudo isso pode, né, pode promover aí até mesmo um acidente, né, como a gente comentou ontem mesmo, né? Pode aí gerar, pode provocar o quê? Um acidente. E depois que você se acidentou, ou no caso você, né, pega uma doença, aí, por exemplo, o Covid, né, não tem mais o que fazer. Né? O que você tem que fazer agora? É se tratar, é você se recuperar daquele acidente, é você se recuperar do vírus, né? É você se cuidar, é você se tratar. E com certeza, né, no outro dia já vai ter outra pessoa lá no teu lugar já fazendo a tua atividade, né, o teu serviço. Então, ou seja, né, o acidente, a doença, ela só traz prejuízo. Né? E aí a gente lembrando aqui do Covid, poxa, vamos nos proteger para que a gente proteja o próximo. Tem algumas interações aqui, deixa eu ver aqui no chat aqui. Dircen, estou de frente ao hospital agora e a despreocupação, né, por boa parte das pessoas é gritante. Tem 3 pessoas conversando aqui sem máscara, né? Então é um pouquinho disso que a gente acabou de comentar, né? A pessoa tem a máscara e não usa ou nem usa mesmo aqui, como o Lircen aqui presenciou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Outra aqui, professor, em questão do home office, como o TST controla a segurança no lar dos colaboradores? Não tem como controlar, Lircen. Né? Então, a gente vai controlando de que forma? Né? Conscientização, DDS, né? Segurança. Então, ou seja, né? Não tem como a gente, né, entrar na casa ou, né, ou pedir para algumas informações ali do colaborador. Por quê? É justamente esse ponto que eu comentei aqui, que é difícil, você não tem acesso. Né? Então, quando está todo mundo ali dentro da fábrica, naquele quadradinho ali, poxa, você consegue controlar. Né? Quando você tem as pessoas aí espalhadas, né, que não tem uma supervisão, por exemplo, né, então imagine lá o funcionário, né, ele está trabalhando lá de home office, né, aí legal, vamos imaginar que começou o dia agora, ele vai começar a trabalhar, né, então ele vai na padaria comprar um pão, para ele tomar um café, para ele começar o trabalho. Será que ele vai com a máscara? Será que ele está com a máscara certa? Será que na hora que ele volta ele higieniza as mãos, lava as mãos, tal, usa o álcool gel, tal, e etc? Não dá para a gente garantir isso, né? Depois, de repente, ele precisa, não sei, né? Ou ele vai fazer um almoço, ou ele vai pedir um almoço. Como que será que, né, é esse deslocamento dele, ou como que será que é o recebimento, né? Não dá. Quem está frequentando a casa ali, né? Quais são as pessoas? Será que a pessoa, né, se protege também? Então, não dá, Lírcio, né? Fica, né, de verdade, não dá, né? O que a gente precisa fazer é trabalhar com prevenção, é orientar, conscientizar, né? Vou dar um exemplo aqui do que a gente pode fazer. Vou projetar aqui um item aqui, né, de ações simples, mas do que a gente pode fazer, né, para alertar em todo momento. Estão vendo aí, pessoal? Deixa eu carregar para todo mundo. Sim. Legal, então vamos lá. Então nós acabamos de passar um final de semana aí, né, que foi de Páscoa, né? Então, independente aí da religião das pessoas, certo? Né? A gente tem, né, a gente tem aí o feriado, né, de Páscoa. Então teve lá a Sexta-feira Santa, depois tem o domingo, tal, e tem o sábado, domingo, independente, tá, de religião. Então a gente tem aqui, né, um feriado de Páscoa. E na Páscoa, geralmente, o que acontece, pessoal? Nas residências, nas casas, nas famílias. Se reúnem. As pessoas se reúnem. Bastante aglomeração, a família se reúne. A família se reúne, né? E será que a família se reúne mesmo no tempo de pandemia também, pessoal? Com certeza. Com certeza, né? É fato, né? Talvez um ou outro ali não, mas eu diria que mais de 90% aí com certeza, né? E o que a gente fez, pessoal? Né? Então, é um alerta aí para todos, né? Então, o que não pode faltar na sua Páscoa, né? Então, se você for receber aí as pessoas, né, que não moram na mesma casa,
redobre os cuidados. Para quê? Para que você diminua aí, né, os riscos e minimiza a chance de transmissão do coronavírus. Então a gente está falando aqui da Páscoa, né? Quem são as pessoas que não moram na mesma casa? De repente você é casado, né? Ou você mora mesmo ali com o teu pai, com a tua mãe, mas você vai receber um irmão, uma irmã, né? Você vai receber os teus pais, né? Então não moram mais ali na mesma casa. Ou você vai até a casa deles, né? Vai até a casa de um amigo, não sei, né? Então as pessoas se movimentam, né? Então não é segredo, né? E na Páscoa não foi diferente, com certeza, né? Isso pode acontecer. Então, o que que dá para a gente, né, o que que não pode faltar na nossa Páscoa aí, né? Então, poxa, se você vai se deslocar ou receber alguém que não mora na tua casa, precisa redobrar todos os cuidados aí para reduzir, né, minimizar ou até eliminar a chance de contaminação. A primeira delas aqui, poxa, é a higienização das mãos. Ah, professor, isso aí eu já sabia. Ah, legal, mas a gente reforça, né? A gente reforça. Então, se eu estou recebendo aqui pessoa aqui na minha casa, né, então vou receber aqui pessoas aqui para um almoço, para um jantar, para uma oração. A gente está falando aqui do feriado de Páscoa, certo? Né, o que que acontece? Poxa, eu vou colocar ali um sabonete líquido aqui para as pessoas lavarem a mão, vou deixar de fácil acesso aqui um álcool gel para as pessoas higienizarem as mãos também, tá? Legal. Então, poxa, bacana, né? O que mais, né? Então as pessoas vão vir em casa, né? Tô dando um exemplo aqui, tá? Ou eu vou para casa de alguém, ou pessoal, vocês vão vir aqui em casa, legal. Então a gente vai fazer o almoço, o jantar, a gente vai fazer a oração, a gente vai, enfim, tá todo mundo de máscara, certo? Então a gente vai usar máscara o tempo todo. Ah, mas todo mundo da mesma família, ninguém tem nada, pessoal, máscara, né? Também, né, legal. Então, o pessoal chegou em casa, ou você foi lá, né, ó, pessoal, tem um banheiro aqui, tem um álcool gel aqui, tem o sabão líquido aqui, ou sabão em pedra, em barra ali, tá? Vamos aí seguir todos os protocolos, vamos aqui, já que a gente está em família aqui, né, vamos aí aproveitar e aproveitar com segurança, com saúde e segurança, né? Poxa, a gente não precisa ficar junto, né? Então, poxa, dentro da casa, dá para a gente manter um distanciamento aí, pelo menos 1,5 metro e todo mundo de máscara? Olha só que bacana. Poxa, dá, não dá, né? Mas vamos estar todo mundo de máscara. Então, ou seja, nenhuma medida, pessoal, é totalmente eficaz, né? E impede aí da transmissão, mas dá para a gente diminuir. Olha só, a gente está falando da reunião de família ali, né? De Páscoa, de um feriado aqui. Então, eu estou mostrando aqui para vocês o que eu fiz na empresa. Tá? Então, esse mesmo bate-papo aqui que eu estou tendo aqui com vocês é a mesma explicação que eu acabei fazendo na organização antes do feriado. Tá? Então, ou seja, né, professor, mas todo mundo já sabe disso. Será? A gente está falando que você está indo na casa de alguém ou você está recebendo. E aí, na hora que você está fazendo esses contatos, puxa, vamos, ó, pessoal, tá aqui o álcool gel, tá aqui o sabonete, né? Vamos higienizar, vai todo mundo chegar de máscara, vamos manter o distanciamento de 1,5 metro no mínimo, mesmo aqui sendo todo mundo da mesma família e sempre de máscara, certo? Pô, legal, né? Depois, né, vamos conhecer os riscos aí. Então, legal, a gente vai se reunir aí para comer e para beber, né? Ou para fazer uma outra atividade, certo? Então, os principais riscos aí vão surgir quando o quê? Quando as pessoas sentarem para comer ou para beber, tá? Então, esse é o momento aí, né, onde as pessoas vão fazer o quê? Não dá para você comer e beber de máscara, então precisa retirar a máscara, né? Então, o que precisa fazer? De repente, você pode dividir ali a família em grupos menores, por residência. Poxa, a família é muito grande, pô, vamos dividir. É um momento novo, a gente precisa também se adaptar, né? Então, para quê? Para que a gente possa depois, pessoal, comemorar outras Páscoas, né? Outros feriados, né? Para que esse não seja o último ali em família, tá? Poxa, se não estiver comendo e bebendo, vamos usar máscara o tempo todo. Distanciamento, 1,5 metro. Né? Poxa, se eu tenho local arejado, quintal, varanda, vamos dispor aí dos alimentos ou colocar aí, né, esses pontos nesses locais, tá? As pessoas com sintomas de Covid não devem nem participar, né? Então, ou seja, olha só, poxa, então as pessoas estão indo na tua casa, ou você está indo na casa de alguém, né? Então a gente está combinando as coisas, né? E você fala, poxa, tá todo mundo bem aí? Ninguém está com sintomas? Ninguém está com nada? Ah, não tá. Então, beleza. Se tiver um só com sintomas, sinto muito, mas não dá para ver,
né? Por quê? A gente não sabe se é, se não é, já fez o exame, não fez, tal, e etc. Então não deve nem participar, tá? Estabelecer um horário aí também de término, né? Então, ou seja, pessoal, a gente vai começar a tal hora, né? A gente gostaria de ficar todo mundo junto até, pô, até virar a noite, né? Mas não dá mais, né? Então, poxa, vamos começar, né? Podem começar a chegar a tal hora, mas, né, a gente vai terminar tal hora, né? Para quê? Para minimizar, pessoal, certo? É ruim, é ruim. Não vou dizer que é bom, né? Mas olha só como dá para a gente aí, pessoal, né? Ter outras ações aí, tá? Lembrando que nenhuma medida, né, é capaz de impedir totalmente a transmissão do Covid. Tá? Então, ou seja, já que vai acontecer, o que, que dá para a gente fazer para minimizar? Então, olha quantas dicas aqui importantes a gente tem nesse conhecendo aqui os riscos aqui na hora que as pessoas vão comer, beber ali, etc. Tá? Depois aqui conhecendo os riscos ainda, tá? O que, que vai acontecer? Com certeza aí, né? A gente tem os nossos pais, avós, né? O tio, tias, né? Parentes, amigos aí, né? Que já fazem parte ali do grupo de risco, né? Então, ou seja, precisam aí de cuidados ainda maiores, tá? Então, poxa, se eu vou na casa de alguém, ou se alguém vem na minha casa e tem pessoas do grupo de risco, a gente precisa garantir o distanciamento mínimo aí de 1,5 m, né, dessa pessoa, uso de máscara constantemente, e olha só que dica importante aqui, né? Escolha aí 2 responsáveis aí, se você tiver, né, que façam parte do mesmo convívio, né, diário ali dessa pessoa. Para quê? Para que ele faça o contato, né? Para que essa pessoa faça o contato, tá? Então, poxa, todo mundo quer dar um abraço na mãe, no pai, né? No avô, na avó, né? Poxa, né? E aí você tem ali as crianças, os adultos, né? Então, ou seja, orientem as crianças também, né? Sobre o uso de máscara. Então, tem muito disso que as crianças, né? Dificilmente pegam Covid e tal, e etc. Ou se pegar, né? Não tem nenhum tipo de sintomas, mas pode transmitir aqui para o avô, para a avó, né? Para uma pessoa do grupo de risco, e isso pode agravar depois. Então, olha só quantas dicas aqui importantes. Então, puxa, a gente vai na tua casa, né, ou a gente vai receber as pessoas, a gente está falando aqui das pessoas da própria família, pessoal, tá? Conhecendo aqui os riscos ainda os cuidados aqui com a própria comida, né? Agora você está servindo ali, né? Então, evite aí, olha só, né, alimentos aí, comidas aí, né, que sirvam como petisco, que normalmente as pessoas aí utilizam a mão diretamente, né? Dê preferência para um local arejado. E quais são os cuidados? Higienização completa das mãos, evitar aglomeração perto das mesas, né? Fazer aquele rodízio, tal, etc. Né? Se estiver perto da mesa durante ao se servir, né, usar a máscara, né, use o talher, né, para se servir, né, higienize e faça a sua higienização ali também antes, né, não divida copos, pratos, objetos pessoais, deixe a comida na mesa coberta. Se for utilizar ali um pegador, por exemplo, né, pegando ali uma salada, algum alimento, né, que ele seja higienizado já na sequência e manter esse distanciamento. Então, olha só quantas informações aqui importantes também. Ah, legal, chegou o momento aqui onde o pai, a mãe, o filho, o tio, o avô, a avó vai trocar os ovinhos ali e tal, e etc. Vai dar um ovo ali pro filho, pro neto, pra neta, tal, enfim, né? Então, quais são os cuidados que a gente pode ter aqui também, né? Algumas práticas aí que podem ajudar. Poxa, passar álcool aí nas embalagens, né? Nos presentes aí antes dessa distribuição. Escolher uma pessoa para fazer isso, né? E essa pessoa deve lavar as mãos antes de entregar, usar máscara o tempo todo, evitar abraço, aglomeração e a distância mínima, certo? Então, preservar a vida, pessoal, é o melhor presente aí, né, para que a gente possa aí curtir outros momentos, outros feriados. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, pessoal, né, sobre o tema, né, e sobre essas informações aqui também, né, que vocês acabaram de ver. A gente está falando, olha só, pessoal, da nossa área de segurança. A mesma conversa aqui que eu tive com vocês aqui, a mesma apresentação, foi a mesma apresentação lá para a empresa, né? Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês, aí, o que vocês acharam.
Professor, uma vez que a pessoa não tem essas preocupações, ela assume o risco, né, de se infectar e de infectar, às vezes, quem ela ama, né? Então, medidas de controle sempre, né, professor, de segurança. Sempre, todo o tempo, né? Então, a gente está falando aí de um item crítico aí, a gente está falando da nossa família, né? E foi bem legal porque teve pessoas que falaram, poxa, eu vou reunir, né? Eu não tinha pensado em vários pontos aqui que eu já vou mandar uma mensagem agora já para minha família, tá? Então tem isso também. Mais alguém aí, pessoal, quer comentar algum ponto? É, em relação aí ao que o professor acabou de comentar aí, eu acredito que seja um pouco difícil das pessoas seguir à risca todos esses procedimentos, né? Que quando você se fala de família assim, tem pessoas que não tem preocupação nenhuma, assim, fala, a gente tá em família, então abraça, beija e vida que segue. Aí depois que sofre as consequências, né? Exato, e depois não dá mais, né? E, poxa, né? É aquela coisa, poxa, por que que eu não preveni antes, né? Tudo bem aqui, pessoal? Mais algum item? Algum comentário? A gente vai para o próximo. Professor, acho que é importante falar que lá no meu trabalho houve a vacinação, né? Todos tomaram lá as 2 doses. Só que dois colaboradores, mesmo assim, tiveram Covid, né? Tiveram sintomas leves, mas pegaram Covid, mesmo tomando as 2 doses da vacina, né? Então, não pode baixar a guarda, né? Depois da vacinação. As medidas É, de controle têm que continuar. tem que continuar. Muito bom, pessoal. Só para a gente finalizar esse tema, só mostrar mais um item aqui para vocês. Na verdade, é um videozinho. Deixa eu pegar ele aqui sobre esse item aqui que é super importante. Eu acho que não sei se vocês já viram, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Então vamos lá, né? Aproveitando o tema aqui. Por que, pessoal, a gente está falando sobre esse ponto, né? Eu acho que, né, viram aí quantas coisas aí a segurança, né, ela pode fazer com o tema, né? E é lógico que aí vai caber a cada um, né, em se cuidar, em fazer o seu, né, ter os seus cuidados aí para a prevenção. Então, né, por que o tema é esse aqui, ó? Os cuidados com a saúde continuam. Porque passou um ano, né? Passou um ano, a gente está cansado disso mesmo. Poxa, né, é um saco, muitas vezes, né? Pô, enche o saco você tá de máscara, tal, né? É chato, é desagradável, mas a gente não pode, né, relaxar agora, né? Então a vacina está saindo aos pouquinhos, né? A contar gotas ainda, mas enfim, está saindo, boa parte aí já está sendo imunizada, né, as coisas estão acontecendo, a gente não pode relaxar agora, né? Vamos continuar, né, nessa pegada, né, continuando aí se cuidando e protegendo todos, né? Vamos ver um vídeo aqui. Ele não tem som mesmo não, tá, pessoal? E aí, pessoal, o que que vocês viram nesse vídeo aí? Queria comentários aí, o que que vocês conseguiram enxergar aí? O que que dá pra gente fazer de aprendizado aqui? Então, uma pessoa sem máscara, uma colocando o antebraço no rosto e outra com a máscara, né? Certo. O que mais, pessoal? Fora o distanciamento também, né? Certo.
Em um ambiente fechado. Beleza, vamos lá, pessoal. O que que dá aqui, né? Então vamos lá. A gente tem nessa imagem aí da frente, né? A primeira, tá? A primeira de cima, né? Então imagine, olha só, duas pessoas sem máscaras, né? Então tem um ambiente fechado, é um simulador, né? Então duas pessoas aí sem máscaras, e aí alguém espirra, né? Então olha só como as partículas, né? Elas vão longe, né? Então, ou seja, a pessoa sem máscara, né? Espirrou ali, você também sem máscara do outro lado. Olha só a chance aí que você tem se a pessoa tiver o vírus, né? Olha só a chance que você tem aí de contaminação, né? Então, chance bastante grande, né? Porque o vírus, né? Ou seja, as partículas aí, ela vai te atingir, né? E com certeza você vai respirar, vai inalar, né? E aí é aquilo que a gente conversou em HST, né? Não dá, a partir do momento que você inala, não dá mais para a gente devolver, né? Já entrou dentro do organismo, né? A imagem do meio aqui, né, a gente vê o mesmo cenário, só que imagine uma pessoa que na hora que ela, né, ela foi espirrar aqui, ela colocou o braço, né, o cotovelo, fez como se fosse aquele arco aqui, né, espirrou, deu uma minimizada, né, só que aí você sem máscara também, né, dependendo ali da distância, pode ser que você seja atingido ou não, né. A última aqui, a gente vê o mesmo espirro aqui, só que a pessoa com máscara, né? E aí percebam que ele ficou mais centralizado ali, né? E logo aí, né, isso vai se dissipar aí também, né? Então, diminui bastante ali, olha só, a pessoa usando máscara, né, já diminui bastante. Aí, imagine você usando máscara. Então, a pessoa espirrou, tá com máscara aqui, olha só como é que fica aqui, né, a direção ali dos particulados, né? E você usando máscara também, poxa, diminui muito a chance aí, né? Por isso que é importante, pessoal, a Professor, gente, oi, pois não, usar a máscara constantemente. perdão interromper. É uma pergunta que eu sempre tenho dúvida, muito pertinente também. Beleza, lá de máscara, pode ocorrer de o vírus ele grudar assim, por exemplo, no meu corpo, nos meus braços, algo do tipo? Bom, se isso acontecer, ele fica por pouco tempo, né? Então, por isso que tem toda a parte aí Mas, né, de higienização, tal, de esterilização, né, os cuidados aí que a gente precisa ter, né? Porque senão, de repente, você coloca a mão no olho, né? Você leva a mão à boca ali, né? E se isso acabou de acontecer, você corre o risco aí de, né, ser contaminado aí também, né? Então, o vírus né, acaba pulando lá nas suas vias aéreas superiores aí, que é isso que ele quer. Beleza, então, pessoal? Deu para perceber quantas informações aí a gente pode levar aí, né, do mesmo tema. E olha só, né, como foi do nosso DDS aqui, né, a gente acaba aí tirando aí, né, algumas práticas, alguns exemplos que vocês trouxeram, que a gente vai debatendo aqui, né, a gente está falando de segurança do trabalho. A gente está falando de segurança, mas, né, falando aí para levar saúde, informação, dicas, né? Poxa, tem o feriado, o que que dá para a gente fazer, né? Como que a gente pode orientar os funcionários? Tudo isso aí, pessoal, vai, né, agregando valor, a gente vai conscientizando as pessoas. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, quando eu fiz a apresentação, teve gente que falou assim: poxa, me manda essa apresentação que eu vou mandar ela já pelo WhatsApp aqui para o pessoal da minha família para poder, né, seguir essas orientações. Tá? E assim vai, pessoal, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, a gente trabalha com prevenção, né? E a gente precisa ir fazer a nossa parte. Tudo bem aí, turma? Algum ponto a mais, algum item, algum ponto que vocês queiram destacar de tudo que a gente já falou? agora, Legal. GS a gente vai nessa pegada aí também, tá, pessoal? Então, né, faz parte aí também. E para a próxima aula, para a gente partir aqui para o tema aqui, né, para a próxima aula, quem poderia aí, pessoal? Duas pessoas aí para fazer aí o nosso DDS de GS. Quem poderia aí? eu, professor Otávio, Otávio. só Precisa de mais um. apresentei o outro lado de cá. Precisamos de mais um. Otávio.
Eu posso me preparar também, professora Raquel. Ah, legal, Raquel. Então, na próxima aula a gente fica com Raquel e Otávio. Muito bom. Beleza, show de bola. Então, só um segundinho aqui que eu vou projetar aqui o nosso tema aqui, pessoal. Só um segundo. Bom, pessoal, a gente fechou o tema lá do SUS, né? Então fechamos aí todo o ponto, toda a história, né? Vimos aí o documentário, os benefícios, o que que a gente pode fazer, né? Então aí fechamos esse tema, vimos aí a importância, né? Acho que nunca foi tão importante como a gente acabou de falar aí do Covid aí, né? Como, né, o SUS aí vem trabalhando aí de forma brilhante, apesar de todas as dificuldades que a gente está vendo, né? E aí a dificuldade não é só do SUS, não, né? Também é do hospital lá que tem o convênio, né? Que a gente paga, que você paga, que as pessoas pagam. Então, ou seja, também está enfrentando aí as mesmas dificuldades nessa pandemia, né? E agora a gente começa a entrar, né? Em algo novo, aí a gente começa a entrar na história da segurança do trabalho no mundo, no Brasil, né? Alguns marcos aí importantes, né? E a gente vai começar com um vídeo aqui da segurança no trabalho no mundo, tá? Então, eu vou projetar aqui um videozinho aqui. Fiquem atentos aí, pessoal. Só um segundo. Bom, vou liberar o vídeo aqui, pessoal. Vocês estão vendo aí a telinha, a história de segurança do trabalho? Só para eu ter certeza. Sim. Então, vamos lá. Liberando aqui. Opa, acho que deu problema. Desconectou. Ué. Peraí, pessoal. Aconteceu algo aqui. Desconectou. Peraí que eu vou puxar ele novamente. Consequências para a integridade física dos anos. Não está aparecendo. Peraí. Pra mim não tá aparecendo. Peraí, pessoal. Tá acontecendo algo aqui que não dá para entender. Na hora que eu coloco, ele desaparece. A evolução.
Ele tá fechando sozinho. Pera aí, pessoal. Estranho. Fica aí, vídeo. Histórico da segurança e saúde do trabalho. Ao longo da história, mas com evolução ao longo dos anos, o homem passou a demonstrar preocupação com a saúde e a segurança dos trabalhadores. Acidentes e doenças com graves consequências para a integridade física e para a saúde dos trabalhadores surgiram, não só para entender as origens e os motivos de suas ocorrências, mas também para evitar a sua repetição e garantir melhorias nas condições de vida. Muito do desenvolvimento atual da área de segurança do trabalho se deve aos que perderam a vida ou ficaram incapacitados em decorrência da utilização de novas tecnologias, novos processos e novos produtos que demonstraram ser prejudiciais ao longo do tempo, uma vez que se não conheciam os riscos até que se estudasse os seus efeitos. As datas são apresentadas cronologicamente a seguir são de aproximadamente 400 anos antes de Cristo até os anos de 1978. Dando ênfase à criação, mudança ou alteração de um dado evento, não se aprofundando no assunto. (400 a.C. a 50 a.C., aproximadamente). Identificação de envenenamento por chumbo em mineiros e metalúrgicos por Hipócrates, em seu clássico Ares, Águas e Lugares. Utilização de bexigas de animais como barreiras para reter poeiras e fumos durante a respiração, por Plínio, o Velho, em seu tratado de Histórias Naturais. Em 1473, houve o reconhecimento do perigo de alguns vapores metálicos e a descrição de envenenamento ocupacional por mercúrio e chumbo, por Ellenborg, com sugestão de medidas preventivas. No ano de 1556, Georgius Agricola elabora a descrição do processo de mineração, fusão e refino de metais, mencionando doenças e acidentes acontecidos. O vídeo saiu de novo. Poxa vida. Pera aí, pessoal. Viram aí que a segurança no trabalho não é tão nova assim, hein, turma? 67 para Tá saindo aqui. Pessoal, acho que o problema aqui tá aqui mesmo. Mas beleza, a gente vai encerrar a aula aqui, que aí na próxima aula eu passo ele aqui eu vejo, deve ser alguma coisa aqui, porque eu abro o vídeo e ele tá fechando sozinho. Aí já tá quase em cima aí também. Tudo bem até aqui, turma? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação à AGS? Podemos fechar então? Por enquanto, tranquilo, professor. Pra mim tá ok. Bom, então beleza então, turma. Então, bom final de semana aí para todos vocês. Se cuidem, né? Cuidem dos seus também. E segunda-feira estamos juntos em HST, tá bom? Boa noite, professor. Bom descanso. Boa Bom final de Boa semana. noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.